Beleza? Seja bem-vindo ao Rancho da Matemática mais uma vez, ao curso Matemática do Ensino Médio. Hoje teremos a parte sobre matemática financeira, tá? Então, antes de tudo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, clicasse aí no sininho para receber nossas notificações em primeira mão e também compartilhasse os vídeos nas suas redes sociais, além de dar uns like aí nos vídeos. Beleza, então vamos lá, matemática financeira. Então coloquei aqui uma parte conceito, conceitual, diz que é o que? Daqui todinho. A matemática financeira é uma ferramenta útil na análise de algumas tentativas, de algumas alternativas, de investimentos ou financiamento de bens de consumo. Consiste em empregar procedimentos matemáticos para simplificar as operações financeiras a um fluxo de caixa. Então, quer dizer, é bem abrangente a questão da matemática financeira e é um dos ramos da matemática em que o aluno estuda que tem mais aplicação. É um dos conteúdos que mexe com a vida do ser humano, que é essa matemática financeira, que a gente depende tanto desses números, desse dinheiro, que é coisa difícil, Então, vamos lá. Operações financeiras. Então, separei assim alguns tópicos para a gente fazer uma leitura realmente do que significa cada coisa. Então, operações financeiras. Coloquei aqui. Em qualquer país em que estejamos, seja ele um país de economia bem desenvolvida ou não, tenha ele uma moeda forte ou fraca, operações são realizadas com a utilização do dinheiro, que é a moeda, com o propósito de auferir lucro, ou seja, todo mundo, qualquer ser humano, por menos conhecimento que ele tenha, ele sempre quer obter vantagem, obter lucros, Lucros são vantagens em relação a um determinado negócio que você realiza. Então veja só, no segundo parágrafo aqui nós temos: naqueles países considerados em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, suas economias são abertas, visando receber investimentos externos e, em consequência, gerando novos empregos e contribuindo para o progresso do país. Ou seja, países considerados em desenvolvimento. Então, o Brasil, ele é dessa forma. Por quê? Ele visa que outros países, outras grandes empresas, internacionais e até mesmo multinacional, façam investimentos dentro do país. Então, para quê? Para gerar novos empregos. Porque se vem uma empresa, por exemplo, da China, aqui para o Brasil, então quer dizer, essa empresa, por menos que ela empregue, mas ela vai empregar uma boa quantidade de pessoas brasileiras e isso gera um capital aqui dentro. Então, isso é bom para o país. Então, todo e qualquer país está sempre visando receber investimentos externos para que possa ainda mais crescer. Isso funciona também, por exemplo, os municípios. Tem município que recebe empresas e essas empresas, elas geralmente empregam uma boa parte desses empregados são da cidade. Então isso vai gerar um capital que vai estar gerando, o cara recebe o seu pagamento, vai para o comércio e esse dinheiro gira. E isso melhora a economia do município, do estado e também do país. Regime de capitalização. Regime de capitalização. A incorporação do juro ao capital, incorporação do juro ao capital, que o produziu é denominada de capitalização. Veja só, a incorporação do juro ao capital que o produziu é denominada de capitalização. Ou seja, você tem um determinado dinheiro que você emprega em alguma coisa, o que esse dinheiro fez render, adicionado a esse dinheiro que você aplicou, é chamado de capitalização, ou seja, o valor que você tinha mais os rendimentos. Então é chamado de capitalização. Para que possamos compreender com facilidade esse conceito, é necessário primeiro entendermos o que é capital e o que é juros. Então vamos lá. Capital não é a capital do nosso estado nem do nosso país, tá, gente? Nós estamos falando de matemática financeira. Então, veja só o que diz o texto. Qualquer valor expresso na moeda corrente de um país
é disponível e disponível para uma operação financeira denomina-se capital. Então, se você tem um determinado valor, por exemplo, eu tenho 5 mil reais e quero colocar em uma poupança, essa poupança ela vai render juros. Os juros são o quê? São os acréscimos. O banco irá pagar pelo tempo que ele utilizou. Mas geralmente as pessoas não fazem isso. Faz mais é pegar o dinheiro e empresta para alguma pessoa que está mais precisada e, é claro, com um juro bem maior. Juro. Então, juros são as vantagens, são os rendimentos que você vai ter em relação a esse capital. Nós o representaremos por C, ou seja, o capital será representado pela letra C. Temos outros sinônimos para capital, a C, ou seja, a saber, por exemplo, valor atual, né, valor presente ou principal. Então, eu tenho determinada dinheiro, eu posso dizer que nesse caso será o capital, eu vou investir em uma determinada empresa, criar uma empresa para poder trabalhar. Então, por exemplo, vou montar um supermercado. Então, o meu dinheiro era aquele capital que eu comprei todo o material para poder começar a trabalhar, começar a vender. Então, isso é capital. Então, vamos para os juros. Juros. Num conceito bastante simples, porém abrangente, juros é a remuneração do capital. O que é remuneração? São os ganhos desse capital. Nós o representaremos por J. Então, o capital é C e o juro nós vamos representar por J. Então, essa remuneração são os juros, né? É o que ele vai render, é o rendimento, em outras palavras. O regime de capitalização é que determina a forma de se acumularem os juros, ou seja, como é que esse teu dinheiro está empregado. Né? A gente acabou de ver capitalização, regime de capitalização. Então, como é que esse teu dinheiro está empregado e quais são os rendimentos que ele vai ter, ou seja, quais o acumulado desse juro durante dias, meses, anos. Então, esse sistema de capitalização, esse regime de capitalização é que vai determinar esse acúmulo, né? Que vai acumular para o bem, né? No caso, para o seu rendimento, do seu dinheiro. Caso o juro incida somente sobre o capital inicial, trata-se de juros simples. E o regime de capitalização correspondente denominamos de capitalização simples. O que é isso? Veja só, está falando de simples. Você tem um determinado capital e empresta para uma pessoa. Então, se todos os meses, né, por exemplo, eu emprestei R$100 a 10%. Então, no primeiro mês ele rendeu R$10. Se no segundo ele continuar rendendo só em cima dos R$100, que vai ser novamente 10, então isso chama-se um capital inicial. No caso, o juro vai ser o quê? Simples, se for dessa forma. Então, por exemplo, eu empresto 100, no primeiro mês ele rendeu R$10, no segundo mês rendeu R$10, e assim, quer dizer, eu estou cobrando 10%, mas vai ser simplesmente aquilo a vida toda. Então, isso aí são juros simples e chamado de capitalização simples. É o sistema do regime de capitalização que vai determinar, nesse caso, é simples. Caso os juros incidam sobre o capital, mais os juros acumulados anteriormente, trata-se de juros compostos. O regime de capitalização correspondente denominamos de capitalização composta. Então, o juros composto já é aquele juro onde você, por exemplo, recebe o primeiro mês, né? Digamos, eu emprestei R$100 a 10%. Então, no primeiro mês tem R$10 de juros. Já para o segundo mês, não vai ser mais calculado em cima de R$100. Vai ser calculado já em cima de 110. E assim, meu amigo, é o chamado juro sobre juro. E o cara tá ferrado. Que é exatamente o que as instituições financeiras utilizam. Nada de simples, usa mais composto. Na verdade, esse juros simples aí é só mesmo entre amigos. Dificilmente vai acontecer. O conceito de juros, conforme Castanheira e Serenato, né, são duas pessoas aí, pode ser introduzido por um meio de uma expressão. Uma expressão. Então vamos lá. A primeira, dinheiro. Pago pelo uso de dinheiro emprestado, né? Dinheiro pago pelo uso de dinheiro emprestado, ou seja, custo capital
de terceiro colocado à nossa disposição. Então, é aquele caso que eu estava falando. Se eu empresto para alguém, né? Então, é o dinheiro pago pelo dinheiro emprestado. Então, quer dizer, eu te empresto e além de me pagar no final, aquele meu dinheiro que eu te emprestei, tu tá me pagando todo mês pelo dinheiro que tu tá usando. Segundo, remuneração do capital empregado em atividades produtivas. Então, aqui é quando você emprega em uma atividade já produtiva, né, que no caso você vai ter um determinado tempo para poder tirar esses rendimentos. Remuneração paga pelas instituições financeiras sobre o capital nelas aplicado. Então, aqui é o caso quando tu deposita numa poupança, o teu dinheiro está lá, ou seja, ele não vai estar parado, o banco vai estar usando. Então, é o dinheiro que ele vai te pagar por estar usando o teu dinheiro, tá? Então, essa remuneração. O último aqui, remuneração do capital emprestado, podendo ser entendida de forma simplificada como sendo aluguel pago pelo uso de dinheiro. Então, é parecido com a primeira, né, que você vai estar pagando, é como se fosse um aluguel, né? Então, são essas algumas informações sobre juros. Atenção, né? Devemos ressaltar que o juros simples cresce linearmente, ou seja, vai sempre aquele mesmo valorzinho o tempo todo, como é que se diz? É uma constante. Já quando se trata do juro composto, ele é uma exponencial, ou seja, cresce exponencialmente. Todo mês vai aumentando o valor do seu capital e o juro vai sendo sempre maior, tá? Para visualizar esse comportamento, observe o quadro abaixo, né? Ou seja, esse quadro, o quadro chama de quadro 1. Né? Por exemplo, aqui diz assim: consideramos uma pessoa que tenha obtido um empréstimo de R$100 em uma instância, ou seja, uma instituição financeira que utiliza uma taxa de juros de 80% ao ano. Então, se você observar, veja só, nesse quadro, nós temos aqui o primeiro, né? Nós temos o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto ano, né? Então, você pode observar, ó, tá aqui os 4 anos, né? Então, veja só, saldo no início de cada ano, tá? Então, eu comecei com 100, capitalização simples, capitalização composta. Então, eu iniciei com 100. Beleza. A partir daí, foi calculado os juros simples e o juro composto, né? Então, eu finalizei o primeiro exatamente igual. Agora, veja a partir do segundo. No segundo ano, eu iniciei com 180 e iniciei com 180. Aí foi calculado, né, o sistema de juros, a capitalização. O simples e o composto. Aí veja, no simples aumentou para 260, já no composto já aumentou para 324. No terceiro ano, eu comecei no simples com 260, no composto com 324. Novamente foi aplicado os juros, né, em cima desses referidos valores. Eu fechei no simples com 340 e no composto já está em 583,20 centavos. E para finalizar o quarto ano, né, comecei com 340 e o outro com 583,20, aplicado os juros, né, fechou o ano, né, no simples com 420 e já no composto passou dos R$1.000. Ou seja, o juro composto, né, ele é juro sobre juro. Então, você não vai ter sossego. O seu dinheiro, né, se for para você pagar, é absurdo. Se for para você receber, ainda bem, né? Porque vai render bastante. Agora, se for para você pagar, você está ferrado, né? Então, vamos continuar aqui. Então, ali é um exemplo, né? E depois a gente vai ver como é que faz os cálculos direitinho. Então, aqui é a parte textual, a parte explicativa mesmo. Então, vejamos, nós temos aqui taxa de juros. Falamos em taxa de juros, afinal, o que é essa taxa? Né? A gente falou juros, mas aí o banco diz assim, a taxa hoje, o juro está tantos por cento, aquela cor que sempre passa nos jornais. O juro é calculado por intermédio de uma taxa percentual aplicada sobre um capital e que sempre se refere a uma unidade de tempo, ou seja, pode ser anual, semestre,
trimestre, bimestral ou bimestre, né, que está aqui, meses, dias. Então, quer dizer, você vai ter que ter uma unidade de tempo. Uma unidade de tempo para que seja calculado esse dinheiro. Se eu empresto alguma coisa, a gente já vai definir. É por tanto tempo. Então, esse tempo pode estar nesses formatos aí. Então, nós representaremos por I a taxa, tá? Então, veja aqui alguns exemplos. Exemplo de 3 a 8, né? Observe os mesmos exemplos como se representa a unidade de tempo, né? Algumas aqui. Veja, no exemplo 3, a taxa de 48% ao ano. Olha como é que se escreve, 48% AA. No exemplo 4, nós temos uma taxa de 22% ao semestre. Veja como se escreve, A.S. No exemplo 5, é a taxa de 15% ao trimestre. Então, veja que escreve A.T. Já no exemplo 6, nós temos 9% a taxa no bimestre. Então, se escreve A.B. Então, quer dizer, a letrinha representando aí a palavra. Então, nós temos no exemplo 7, né, 4%. Então, essa taxa de 4% ao mês. Então, é uma das que mais a gente usa, A.M. Né? E a do ano que a gente mais usa. São essa lá e essa aqui, ó. Então, a primeira, o exemplo 3 e o exemplo 7. E no exemplo 8, a gente tem uma taxa de 0,3 ao dia, né? Então, 0,3% A.D. Então, são algumas formas de representar. Boa pergunta. Por que se cobra juros? Tu tem teu dinheiro para dar para os outros? Ninguém vai fazer isso, né? Então, se você passa o teu dinheiro para alguém, é claro que você vai querer receber algo em troca pelo tempo que o seu dinheiro passou parado lá na mão da pessoa. Então, veja só, é comum questionarmos por que se cobra uma taxa de juros tão elevada nas operações financeiras. Todo mundo diz, o juro é horrível lá no banco, o cartão de crédito, sinceramente, o juro dos mais altos que tem, né? Então, a gente sempre, por exemplo, uma conta atrasa, você paga juros, paga multa, paga um monte de coisa. Então, você está sempre pagando. A composição da taxa de juros leva em conta o que o possuidor do dinheiro, ao se dispor em empresta o seu patrimônio, está atento para os seguintes fatores. Então, veja, quando tu empresta, então tu vai querer receber de volta, além do teu capital, tu vai querer receber uma remuneração. E essa remuneração a gente chama de juros, né? Nem sempre o tomador do empréstimo paga a sua dívida ao possuidor do dinheiro, risco de crédito. Por isso que nós estamos respondendo aqui a pergunta. Ó. Por que se cobra juros? Uma delas é essa. Você empresta, você corre o risco de não receber mais, nem o teu dinheiro próprio, né? Imagina os juros, que são os rendimentos. É possível que o tomador do empréstimo atrase o pagamento da sua dívida, risco de liquidez. Ou seja, quando você empresta, você já conta também com aquela remuneração mensal, né, ou anual, depende como vocês estipularam o tempo, para receber. E se o cara não te paga, então quer dizer, já começa a complicar. Então, por isso que se cobra esses juros, e às vezes os juros são tão altos. O possuidor do dinheiro deseja ter lucro ao emprestar ao seu patrimônio. Então, quer dizer, às vezes você tem dinheiro, o cara está precisando, então a única coisa que você quer mesmo é aumentar o teu dinheiro. Então, para isso você faz empréstimo, então aí você diz, ele quer a 5%, não, só empresta só 10%. E aí começa aquela coisa, termina quem realmente precisa é que se ferra. O possuidor do dinheiro precisa, né, precaver-se quando há possível desvalorização do capital ao longo do tempo, em função de um processo inflacionário, risco de mercado. Ou seja, tu não vai emprestar teu dinheiro para querer receber o mesmo dinheiro. Por quê? Porque quando tu emprestou, tu comprava uma determinada quantidade de coisas, né, de objetos. E com o passar do tempo, aquele mesmo dinheiro que tu emprestou já não compra mais. Por isso, há-se a cobrança de juros, né? Então, pode correr o risco, né, inflacionário, que é exatamente o teu poder de compra. O próximo item, todo empréstimo, né, implica despesas operacionais, contratuais
tributárias, tais como os impostos. Então, geralmente o banco vai cobrar por essas taxas também, né? Então, são taxas que você vai estar tudo embutido. Ninguém dá nada de graça, né? A verdade é essa. A possibilidade de não retorno de investimento em função de problemas operacionais da instituição onde os recursos foram aplicados. Risco operacional. Às vezes, onde tu aplicou esse recurso, não vai te dar retorno. Então, quem empresta, né, realmente vai colocar para tentar tirar o dele antes de receber o próprio capital. E o último item aqui diz assim: existe a possibilidade de perdas em função de situações econômicas do país, risco país, né? Que às vezes acontece isso. O próprio dinheiro desvaloriza e aí você, né, não vai ter mais aquele poder de compra que tinha antigamente, né? Então vamos lá agora, risco país. Então tentei colocar aqui alguma coisa sobre isso. Outro fator responsável pela elevação ou pela diminuição da taxa de juros é o risco país. O nível do risco país mostra a confiança que os investidores, em nível mundial, têm quanto ao fato de o país honrar ou não suas dívidas. Então, aqui é que acontece as mazelas, né? Porque às vezes os políticos, né, fazem coisas e que essas coisas demanda, né, você subir ou cair nessa questão do risco país, porque quando os investidores não confiam, né, nesse país, então não vai haver investimentos. Então você fica travado aí um bom tempo. Por isso que até nas palavras um presidente tem que ter muito cuidado ao falar na TV, né? Quanto maior for a incerteza ou o risco associado a uma aplicação financeira, maior é a taxa de juros exibida, né, exigida pelo investidor. Então, quer dizer, se há um alto risco de investimentos no Brasil, por exemplo, então o cara que vai investir, ele vai cobrar um valor bem mais alto, né, para poder aplicar o dinheiro dele, os investimentos no país. Quanto mais alto for o risco, maior é a possibilidade, no ponto de vista do investidor, de que o país pode dar calote. Então, quer dizer, todo mundo tem muito cuidado ao aplicar o seu dinheiro, seja ele numa empresa, né, pequena ou numa grande. Então, sempre o cara vai ter muito cuidado e pesquisar bastante antes de entrar no negócio. Em consequência, quanto maior a possibilidade de calote, maior é o valor de juro que o país deve oferecer para convencer os investidores ao comprar seus títulos. Então, quer dizer, maior o valor do juro. Então, quando você tem um produto e esse produto, às vezes, ele oferece risco, então você faz de tudo para que alguém compre, né? Então, aqui entra no popular, se você tiver nessa situação, entraria, por exemplo, você baixa os preços, faz de tudo para tentar negociar, para não perder os produtos, né? Então, o país aqui também entra numa situação complicada quando os investidores acham que podem levar um calote. Muito bem. Caso tenha duas aplicações financeiras com riscos diferentes, ambas oferecendo o mesmo retorno, a mesma taxa de juros, parece-nos óbvio que os investidores optem pela aplicação menos arriscada. É claro, toda e qualquer pessoa, até mesmo emprestar um dinheiro, às vezes você analisa muito a pessoa antes de emprestar esse seu dinheiro, né? Então, do mesmo jeito é o país. Para o cálculo do risco país, é feita uma comparação entre os juros em que o país paga ao título de sua dívida e o que o Tesouro dos Estados Unidos da América paga pelos seus, pois é considerado como risco zero de calote. Então, quer dizer, há essa comparação entre o seu e, no caso, o Tesouro dos Estados Unidos, que paga seus títulos. Por quê? Porque lá eles são considerados zero calote, né? Então, nesse caso, é mais ou menos aí uma operação em que é feita para determinar, né, a pontuação. Por exemplo, imaginemos
Como exemplo, o risco país do Brasil está em 1.000 pontos. Isso quer dizer que os títulos da dívida brasileira pagam 10% acima dos juros pagos pelos Estados Unidos da América. Então, quer dizer, se eu for comprar os títulos, ele vai estar, né, em relação a esses percentuais, né? Porque sempre há essa comparação entre os países e os Estados Unidos, porque lá diz que é considerado, então, zero calote, né? Então, vejamos, montante, outra parte. Montante. O que é montante? Verificamos que um capital, ao longo do tempo, precisa ter seu poder de compra mantido. Para tal investimento, o capital com o propósito de receber juros. Com essa soma do capital ao juro, então obtemos aí o tal do montante. Então, o que é montante? É o teu dinheiro que tu emprestou, mais o que tu vai receber pelo tempo que teu dinheiro foi emprestado. Então, a fórmula do montante é essa aqui, capital mais juros. Então, para finalizar essa parte introdutória de matemática financeira, eu coloquei aqui período ou prazo, né? Então, é muito importante, né, dentro da matemática financeira, porque toda vez que você trabalha com operações financeiras, né, você tem um determinado tempo. Por exemplo, tu pega um empréstimo no banco, por quantos meses? Tantos meses, né? Tu faz um financiamento de um carro, quantos meses? Tantos meses. Então, dependendo da quantidade de meses, aí esse juro vai ser gerido, né? E no final vai dar um montante, né, para tu pagar. Por exemplo, se tu compra um carro e compra ele em 12 parcelas, 24 parcelas, o valor que tu vai pagar no final das contas é bem menor do que se tu comprar com 60 meses de prazo. Então, essa aqui é uma parte introdutória da matemática financeira, né? Espero que vocês tenham gostado, algumas informações que eu passei. Dê um like aí nos vídeos, compartilhe nas redes sociais, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Bom estudo e até a próxima!